Olá, para você que chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco como foi a minha experiência vivendo o intercâmbio durante a pandemia na Espanha. Bom, e claro, responder a pergunta que mais me fazem: valeu mesmo a pena fazer o intercâmbio nesse momento de pandemia? Bom, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para poder receber todas as notificações. E se você gosta de temas como intercâmbio e um pouco mais de curiosidade sobre a Espanha, eu te convido a ver os outros vídeos do canal. Bora? Olá, que tal? Eu espero que você esteja bem. Eu sou a Joy do Olá Joy e no vídeo de hoje vamos falar sobre esse tema, né? Intercâmbio durante a pandemia. Como foi a minha experiência? Bom, e antes de falar se valeu ou não a pena, eu vou expor aqui os 5 objetivos que eu tinha com o meu intercâmbio. Vou explicar um pouco se aconteceu, se não aconteceu, por que que isso não aconteceu, esses meus objetivos, né? Que nada mais são do que objetivos que quaisquer pessoas que queira realizar o sonho do intercâmbio também deseja conquistar. E ao final de cada um desses objetivos, vamos ver se realmente valeu ou não valeu a pena o intercâmbio. Bom, contextualizando, né, gente? Eu fiz o intercâmbio universitário na Espanha em janeiro do ano passado. Então, já podem adivinhar, né? Exatamente quando começou o lockdown lá no Velho Continente. O primeiro de tudo é que é claro que eu não tinha a menor ideia de que isso iria acontecer e muito menos que aconteceria justamente no meu momento de fazer intercâmbio. Bom, fiquei extremamente triste quando começou o lockdown lá na Espanha, justamente na metade de março, mais ou menos, de 2020. Mas eu não fiquei só triste pela frustração, né, do meu sonho tá virando um verdadeiro pesadelo, mas também triste porque era algo que ninguém sabia como lidar, e que, né, estava tirando as vidas e segue tirando vidas de tantas pessoas sem a gente saber muito bem, assim, como reagir, quer dizer, naquela época, né, não sabíamos muito bem como reagir, o que fazer, como conter esse vírus, né? Bom, vamos aos 5 objetivos e eu vou explicar para vocês se valeu ou não a pena. Objetivo número 1. Bom, o primeiro objetivo que eu tinha com o meu intercâmbio era justamente desenvolver o idioma. No meu caso, desenvolver o espanhol. Bom, eu sempre tive assim contato com essa cultura, né, latina, com a cultura espanhola de uma maneira em geral, sabia muito a teoria do espanhol e me arriscava a falar um pouquinho. Só que por duas razões eu sentia que o meu espanhol não desenvolvia. Uma delas é porque não parece, pode não parecer, mas eu sou extremamente tímida para poder falar e principalmente falar um segundo, um terceiro idioma que não é o meu, né? Que não é o meu materno, português, e falar com um nativo. Isso me travava total. Bom, e o segundo motivo é porque eu nunca tinha falado com um nativo em espanhol. Bom, quando eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu conheci uma boliviana que era uma criança também, né? Como eu, mais ou menos da mesma idade, 13, 12 anos por ali. Então, eu realmente nunca cheguei a conversar com um nativo antes de ir para o intercâmbio na Espanha. Então, nesse sentido, o intercâmbio, mesmo tendo lockdown, mesmo sendo totalmente diferente do que eu imaginava, conseguiu cumprir com essa minha meta, que era de desenvolver o espanhol. Eu voltei falando muito melhor, já não tenho assim aquela vergonha de falar com um nativo, acostumei o meu ouvido ao espanhol, então assim, nesse sentido e nesse objetivo, cheque, tudo certo. O intercâmbio cumpriu com as minhas expectativas. Bom, o meu segundo objetivo era passar mais tempo com o meu amorzinho. Se você não conhece a minha história, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar na descrição e também vou deixar por aqui.
É que eu tenho um relacionamento à distância com meu namorado desde que ele foi morar na Espanha. Então, um dos meus objetivos com o intercâmbio na Espanha era justamente que a gente conseguisse se encontrar mais. E um lado positivo, por assim dizer, da pandemia é que com as aulas acontecendo de maneira remota, a gente conseguiu passar muito mais tempo e, bom, foi extremamente perfeito nesse objetivo. Se você quer saber mais dessa história, te convido a assistir esse vídeo que vai estar por aqui e na descrição. Então, nesse segundo objetivo, meu intercâmbio cumpriu perfeitamente. Terceiro objetivo: trabalhar durante o intercâmbio. Então, eu não sei se você sabe, mas a Espanha permite que, com o visto de estudante, você consiga trabalhar durante 20 horas semanais, justamente para você poder conciliar um intercâmbio e também trabalhar. E bom, digamos que esse objetivo não pôde ser cumprido. E eu vou explicar por quê. Bom, eu cheguei na Espanha no final de janeiro, mais ou menos no dia 21, 22 de janeiro do ano passado. O lockdown começou na metade de março. Quando eu cheguei, eu estava preocupada com as burocracias, todas as documentações que eu tinha que resolver, e depois eu fui resolver questões de banco, a minha matrícula na universidade, a minha adaptação, né, ao novo país. Então, só depois que eu resolvi tudo isso, que eu cheguei bem, me alojei, fiquei tranquila, é que eu fui procurar saber sobre trabalho, sobre tirar o meu número na Seguridade Social, que é como se fosse o nosso PIS, o nosso nível. É uma comparação bem chula, mas é mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil, que a gente precisa para poder começar a trabalhar. Como se fosse a nossa carteira de trabalho, nosso número de carteira de trabalho. E isso não pôde acontecer, porque quando eu comecei a olhar essa questão, começou a pandemia. E bom, o óbvio, né, gente? Tava fechando comércios, as pessoas sendo despedidas, os próprios nativos não conseguindo manter e nem procurar outros trabalhos. E não me restou outra solução a não ser não conseguir trabalhar durante o meu intercâmbio. E bom, uma das coisas que eu queria, né, trabalhar durante o intercâmbio era justamente para poder ganhar em euro e aproveitar para viajar à Europa com esse dinheiro. E isso nos leva ao quarto objetivo. O quarto objetivo era justamente viajar muito pela Europa. Quem não quer, né? Visitar vários lugares ainda, estudar na Espanha e aproveitar toda a cultura riquíssima que tem na Europa. Mesmo não tendo conseguido trabalhar durante o meu intercâmbio, e eu não tinha tanta grana assim, porque eu levei quase que justo o que eu precisava, eu consegui sim conhecer muitos lugares da Espanha e no finalzinho do meu intercâmbio eu consegui conhecer Lisboa, Portugal. Então, não foi exatamente da maneira que eu planejei, da maneira que eu esperei que fosse, eu trabalhando e conseguindo viajar horrores, mas o intercâmbio conseguiu cumprir, de certa maneira, esse meu objetivo, que era justamente conhecer novos lugares. Quinto e último objetivo. Com esse objetivo, eu queria conhecer várias pessoas de diversos lugares do mundo e principalmente lugares que eu ainda não conhecia, que eu não tive contato. E já posso adiantar que esse objetivo se cumpriu perfeitamente. Porque uma das coisas que eu mais consegui fazer foi ter contato com outras culturas e outras pessoas. Esse é um objetivo que foi muito importante, porque eu passei por um momento no meu intercâmbio que eu não estava conseguindo fazer muitas amizades na universidade. Eu achava os espanhóis, né, os jovens, assim, muito fechados na deles. E, assim, todos os grupos de Erasmus, né, de estudantes estrangeiros que iam para a Espanha, quando eles se reuniam, eu conseguia realmente sentir que eu estava no intercâmbio. E ainda tinha um grupo, né, de pessoas que se reuniam numa casa cultural da cidade, justamente para poder aprimorar e desenvolver o espanhol. Então, nesse lugar eu conheci diversas pessoas. Então, eu consegui conhecer gente do México, da Itália, da Turquia, do Cazaquistão, da Lituânia, Estados Unidos,
Gente, eu conheci muitas pessoas, consegui mostrar um pouco da nossa cultura, tirando um pouco daquele preconceito do que eles, né, já têm imaginando que somos ou que fazemos. Mostrei, né, a riqueza da nossa cultura muito além desses preconceitos e consegui também eliminar uns preconceitos que eu mesma tinha sobre algumas dessas culturas. Então, foi incrível e esse objetivo se cumpriu perfeitamente. Então, respondendo a pergunta que deu origem a esse vídeo, valeu ou não valeu a pena o intercâmbio? Sim, um super sim. Valeu super a pena o intercâmbio. Não foi da maneira que eu planejei, que eu esperei, né? Não contava com uma pandemia no meio do caminho, mas com certeza foi uma experiência super válida e que eu não troco de maneira nenhuma. Eu quis mostrar esses objetivos para vocês poderem ver que assim, né, mesmo em uma situação tão adversa, dá para poder tirar alguma coisa positiva, dá para poder aproveitar algumas coisas, né? Claro, no limite ali do responsável. E bom, foi simplesmente uma experiência incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer saber mais coisas e mais curiosidades sobre a Espanha, te convido a ficar aqui no canal. Obrigada por assistir até o final desse vídeo. É isso. Até o próximo. Adiós!